tudo bem com vocês? Olha só, já vai começar um conteúdo incrível, faixa preta e sensacional, feito com muito carinho para todos vocês. Olha só, eu quero convidar vocês para participar do evento 100% online, 100% gratuito, que é a Semana da Eletrônica Fácil, que em breve vai começar e você não pode perder esse evento incrível. Show de bola 100% online, gratuito, para você aprender eletrônica do absoluto zero e desbravar as placas eletrônicas circuitos de uma forma que você nunca viu antes. Para participar é muito fácil, basta clicar no link da descrição do vídeo que eu estou mostrando aqui para você, ou no comentário fixado, ou em algum lugar que você vai clicar lá, vai para o cursoseletronicafácil.com.br, se inscreve gratuitamente e entra no grupo VIP do WhatsApp, para que você possa receber conteúdos exclusivos, todas as masterclasses dessa semana incrível e depois um presentão, uma condição única e imperdível para você participar da nossa família, do nosso curso de Eletrônica Fácil. Não vai ficar fora dessa, né? Então clica nos links aí, se inscreve, te vejo lá em 3, 2, 1. Então as pessoas ficam se perguntando o seguinte: por que eu olho para uma placa eletrônica? Por que eu olho para uma placa eletrônica e eu não consigo encontrar o defeito que ela tem? Recebi uma placa de um cliente para poder fazer a manutenção nela e aí você fica tentando buscar, mas onde está o problema? Aí olha daqui, olha dali e fica aquela dúvida e você olha, mexe, mede e não consegue evoluir, não consegue crescer. Aí vem outra placa na sua mão e aí não tem nada estourado, você visualmente olhando está tudo bem, não tem trilha rompida, e aí você fala assim, ó, meu Deus, eu não consigo achar o defeito de placas eletrônicas. Vou parar, vou desistir do mundo da eletrônica, vou partir para outra área, não quero mais isso. Toda vez que eu vou olhar e vou tentar medir com o tinto, não consigo, não acho defeito nem que a vaca tussa, nem com reza brava, nem se ajoelhar no meio, meu Deus do céu. Gente, se isso acontece com você, fica tranquilo. Todo mundo já passou por isso. Hashtag todo mundo já passou por isso. E a gente está aqui, eu, professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica e toda a nossa família Eletrônica Fácil. Estamos aqui para tentar nortear para você quais são as possíveis causas de você estar olhando para a tua placa eletrônica, seja qual for, tá? Pode ser uma placa que seja dupla face, de ultra mega, uma densidade gigantesca de componentes eletrônicos, pode ser que seja uma placa eletrônica um pouco menor, pode ser que seja uma placa um pouco mais simples também, mas enfim, tudo aquilo que o professor Rodolfo vai falar aqui para vocês hoje vale para toda e qualquer placa eletrônica. Então fica até o final dessa Masterclass que está simplesmente show de bola. Faixas brancas, pessoas que estão começando agora no mundo da eletrônica. Eu sei das suas dificuldades, eu sei que vocês sofrem para olhar para as placas eletrônicas, que vocês podem ter medo de olhar para as placas eletrônicas e você fica, às vezes, chateado, fica desmotivado, fica triste, porque você não consegue, de forma rápida, encontrar o defeito. Pô, a placa parou de funcionar, e agora? Eu não sei se é no periférico aqui, no periférico ali, no componente X, no componente Y, no componente Z. Você não consegue localizar os problemas na placa eletrônica, fica chateado, fica frustrado, até quer mudar de área. Mas, gente, primeira coisa, passo número 1, fica tranquilo, tá bom? Isso é fato. Quando eu comecei a estudar eletrônica eu tô ficando velho, há 13 anos que eu tô na área, né? Então, 13 anos atrás, quando eu comecei a estudar eletrônica, eu não fazia a mínima ideia. Como o aluno do curso de Eletrônica Fácil, o Vinícius, falou, na Masterclass que eu fiz com ele, eu olhava para uma placa eletrônica e achava que era um monte de ruas e avenidas e edifícios e prédios e casas e tal, eu não entendia nada. O faixa branca, ele olha, ele sente dificuldade. Você sente dificuldade também? Passo número 1. É a gente entender que todo mundo já passou por isso. Passo número 2. Você tem que, sempre na sua vida, dividir um problemão, em problemas menores. Todo mundo que quer sair resolvendo problemão, leva anos para resolver, leva um tempo gigantesco, brutal, para poder resolver. E o fato é que, como você está focado num problemão,
Você não consegue sair do lugar. Já aconteceu com você? De você olhar, ficar perdido. Você olha, fica perdido, aí você fala, meu, eu nem sei por onde começar. Então é por isso que eu busco o Eletrônica Fácil, é por isso que eu busco o curso de Eletrônica Fácil, é por isso que eu busco a família Eletrônica Fácil, busco os meus amigos, busco os conteúdos para me ajudar nisso, e a gente está aqui para isso, né? E o que acontece? Então, você tem que dividir esse problemão, o que é o nosso problemão no mundo da eletrônica e de quem quer começar a arrumar as placas de máquina de lavar, de micro-ondas, de geladeira, de estação de solda, de qualquer coisa, né? Qual que é o problemão? É a placa toda. O que é o probleminha? É quando você, com expertise, com conhecimento, paciência e muita esperança que vai dar tudo certo, começa a dividir a placa eletrônica grande em blocos. Toda placa eletrônica pode ser dividida em blocos, tá bom? E que blocos são esses, professor? Ó, vem comigo que você passa de ano. Vem comigo que você passa de ano, tá? Bloco número 1. Toda placa eletrônica precisa de alimentação. Para que todo mundo possa sobreviver na face da Terra, o fato é o seguinte. Que você precisa se alimentar muito bem. Você precisa comer coisas boas, você precisa ter bons alimentos para que você possa obter energia, a energia ir para o teu cérebro, que vai tomar todas as suas decisões para que o teu corpo possa receber todos os estímulos que ele for gerar nos músculos, nos órgãos, para que todo o sistema como um todo trabalhe de forma estável e você tenha uma vida maravilhosa. Então, sem alimentação, nada funciona. Deixa a hashtag, sem alimentação morre, aqui para mim no campo de comentários. Você precisa entender que toda placa tem um bloco de alimentação. Toda placa tem um bloco de alimentação. Toda placa tem um bloco de alimentação. E como que você localiza o bloco de alimentação na placa eletrônica? Você vai ficar ligado, você vai perceber que na placa eletrônica, na maioria das placas, vai ter um borne, onde vai ter indicação de alimentação de fase, de neutro, de duas fases. Aí vai depender do quê? Do nível de tensão que a tua placa vai trabalhar. E vai depender também se a alimentação da sua placa é uma alimentação através de fonte linear ou chaveada. Mas a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Então, o bloco número 1, bloco de alimentação, tá bom? Para você localizar o começo do bloco de alimentação da tua placa eletrônica, você tem que saber o quê? Você tem que saber onde ela vai ser energizada. Por quê? Porque, se liga, ó, tem placas que são alimentadas em tensão da rede, 127, 220 volts, 380 volts, 440 volts em nível industrial. Tem placas que vão ser alimentadas no nível de tensão mais baixo, elas já vão receber 24 volts, 12 volts. Então, você tem que ficar ligado no ponto de alimentação da placa eletrônica. Já pega daí o teu smartphone. Quando você localizar o ponto de alimentação da tua placa eletrônica, você pega o teu smartphone, já vai lá e tira uma foto do periférico, do ponto da alimentação que aquele conector de alimentação está inserido. Tira uma foto lá. Pá. Show. Já manda num grupo que só tem você lá no WhatsApp para você anotar. Ó, esse aqui é o bloco de alimentação. Legal. Entrada de energia. Quando você faz isso, pessoal, o fato é o seguinte, que é batata, tá? É claro que vai depender de placa para placa. Quando você tem o bloco de alimentação, por exemplo, essa placa aqui que é uma central de portões, ó. Tem um bloco de alimentação aqui, automaticamente, se a placa tiver um nível de engenharia bacana, a primeira preocupação do engenheiro ou do desenvolvedor ou dos alunos do curso de eletrônica fácil que já estão desenvolvendo suas placas eletrônicas de forma top de linha, igual o Amarildo, igual a galera que está começando aqui com a gente, vai ter aqui na entrada um trecho de proteção contra curto. E aí, quem que é a proteção contra curto? É o danado do fusível. Então, alimentação fusível. Pô, olha na placa, tem fusível? Pô, opa, fusível aqui, proteção contra curto, então quer dizer que ali está o bloco de alimentação. Pegou uma outra placa eletrônica aqui, ó. Opa, olha só o danado aqui, ó. Ó,
Ó, tá vendo o fusível aqui, ó? Olhou o fusível, pode bater o olho que vai ter alimentação. Opa, alimentação do lado aqui, ó. Rede, top. Olha só. Bateu o olho na placa eletrônica aqui, ó. Ó, fusível. Alimentação da rede. Então, gente, olhou fusível, a chance de ter alimentação ali do lado é muito grande. Então, depois da proteção contra curto, o que geralmente você tem na sua placa eletrônica? As proteções contra as descargas atmosféricas. Proteções contra descargas atmosféricas. Quais são as proteções contra as descargas atmosféricas? São os famosos DPS, tá bom? O que é um DPS? DPS, dispositivo de proteção contra surto, tá? Quem que são os danados dos DPS? São, na maioria das placas eletrônicas, são os varistores, tá? Então, os varistores são DPS e os DPS, eles têm uma sigla, que significa um dispositivo de proteção contra surto, e o varistor, ele é um VDR, tá bom? O que é um VDR? Um VDR é um resistor que depende de volts. E, mais uma vez, o Chaves estava certo, que para você entender inglês e traduzir em inglês, basta ler ao contrário, né? O que é um VDR? VDR, resistor que depende de volts, tá bom? E o Chaves estava certo. E o que acontece? No VDR, nos dispositivos que são VDR, quanto maior é a tensão, menor é a resistência. Quanto maior é a tensão, menor é a resistência. E quanto menor é a tensão, maior é a resistência. Ou seja, nos dispositivos VDRs nas placas eletrônicas, tensão e resistência andam em caminhos opostos. Se um sobe, o outro desce. Se o outro sobe, o outro desce. E qual que é a sacada do varistor? A sacada do varistor é a seguinte, que você compra o varistor a partir da tensão nominal dele de funcionamento. Então, por exemplo, um varistor para 160 volts, um varistor para 165 volts, um varistor para 200 e poucos volts, um varistor para 300 e poucos volts. E aí, a tensão nominal do varistor é aquela tensão que, a partir daquela tensão nominal do varistor, ele pega a resistência dele, se passar daquela tensão entre os seus dois terminais, ele tende a colocar a resistência a zero. E aí, opa, subiu a tensão, resistência tende a zero. Resistência tendeu a zero. O que vai acontecer? Se você tem uma resistência a zero, o varistor está localizado aonde? Geralmente na saída da sua alimentação. Então, tem o fusível, depois do fusível vai ter o varistor, tá? E aí, o que acontece? Se depois do fusível você tem um varistor e ele entra em curto, porque ele detectou um pico de tensão, um surto, uma anomalia elétrica, tá bom? Ele entrando em curto, o curto gera uma resistência tendendo a zero, tensão em resistência a zero, a corrente tende a infinito. Como a corrente tende a infinito e o varistor está depois do fusível, o que vai acontecer? A corrente que vai passar pelo fusível vai tender a infinito também, vai aquecer o filamento dele, e aquecendo o filamento dele, isso vai fazer ele romper para proteger o restante da placa eletrônica. Então, olha que louco. Bateu o olho, localizou o fusível, vai ter um borne de alimentação. O borne de alimentação fusível, dispositivo de proteção contra surto, e vamos para cima, energia positiva, vamos que vamos. Pico de tensão, resistência, tende a zero. Curto-circuito queima o fusível para proteger todo o restante da sua placa eletrônica, meu querido amigo vivente do mundo da eletrônica fácil. E vamos para cima e arrepia o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos para te ajudar mais e mais pessoas, tá? Depois da proteção contra surto, se você tem fonte linear, tá? Se você tem fonte linear, o fato é o seguinte, que geralmente você tem borne de alimentação, fusível proteção contra curto, pode ter lá o varistor, e aí você vai alimentar um primário de um transformador. Então, vai alimentar o enrolamento primário. O transformador, o que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma adaptação de tensão, tá bom? Todo transformador faz uma adaptação de tensão. Independente das fontes, seja fonte linear ou fonte chaveada. Em ambas as fontes ele vai fazer a mesma coisa. Só que ele vai ter aspectos construtivos diferentes, tá? Ok?
E o que acontece? Acontece o seguinte, que nas fontes lineares, você tem, então, entrada de energia, proteção contra curto, proteção contra surto. Você tem daí o primário do transformador, recebendo diretamente a tensão de alto valor ali, de 127, tensão da rede, 127, 220 volts RMS no primário, e ele vai adaptar para um outro nível de tensão no secundário. Que tensão é essa? Depende do nível de tensão que o teu circuito vai trabalhar. Se você está falando de uma placa eletrônica que vai fazer ali um monte de trabalho com cargas de 12 volts, a chance de você ter um secundário em 12 volts é muito grande. Se você tem uma placa que está sempre com tensão nominal de 24 volts, para você alimentar um banco ali de solenoides, que vão trabalhar com válvulas eletropneumáticas, eletrohidráulicas, 24 volts para controlar algumas bombas, enfim. A chance de ter um secundário em 24 volts é muito grande. Secundário em 24 volts. Ou seja, anota isso que eu vou te falar aqui. A tensão do secundário do transformador, quero ver quem está comprometido aqui comigo. A tensão do secundário do transformador, ela vai ser baseada na tensão nominal que a maioria das cargas do nosso circuito eletrônico vão precisar. Por quê? Porque se fugir muito disso, você vai sofrer eletronicamente, deixa a hashtag sofrer eletronicamente, você vai sofrer eletronicamente para poder fazer adaptação de tensão no teu circuito eletrônico. Ou seja, você vai gastar muita eletrônica para poder adaptar no nível de tensão que você quer. Então, o ideal é que a tensão de saída do trafo esteja bem próximo ou um pouquinho acima da tensão ideal que a maioria dos dispositivos da placa eletrônica vão precisar, tá bom? Porém, né, temos sempre o porém. Lembra sempre o seguinte, que é por isso que na mesma placa eletrônica você pode ter um transformador, pode ter 2 transformadores, podem ter 3 transformadores. Basicamente, se tiver a sofrência eletrônica, é a Marília Mendonça, né? São as músicas sertanejas da eletrônica. Não, sofrência danada. Brincadeiras à parte, pessoal. O que acontece? Também existem transformadores em placas eletrônicas que eles têm diversos enrolamentos secundários. O número de enrolamentos secundários do transformador é diretamente relacionado com o número de níveis de tensão que eu quero na minha placa eletrônica. Mais uma vez falando, o número de enrolamentos secundários do meu transformador é diretamente relacionado ao número de níveis de tensão diferente que eu quero na minha placa eletrônica. Então, se eu quero 12, eu quero 24, eu quero 3.3, eu posso ter 3 enrolamentos para ter uma tensão um pouquinho diferente um do outro, para daí direcionar ela para os periféricos componentes que vão consumir esse nível de tensão, tá bom? Então, se você tiver um nível só, desse um nível, por exemplo, eu tenho só um de 24 volts. Se eu tiver um só de 24 volts, eu vou ter que pegar esses 24 volts da placa e eu vou ter que adaptar eletronicamente essa tensão para todos os periféricos consumirem esse nível de tensão. Se eu tiver somente 12 volts, eu vou ter que adaptar os 12 volts da minha placa eletrônica, vou ter que adaptar os 12 volts para que daí todo mundo para que todo mundo que precisa de 5, 3.3, 9, receba o nível adequado. Por quê? Porque se você não recebe o nível adequado de tensão, você tem sobrecarga de diferença de potencial, que gera sobrecarga de corrente elétrica, que faz as coisas aquecerem, aquecendo podem entrar em curto ou entrar em aberto, virem a queimar e parar de funcionar. Não é isso que a gente quer. Então, você tem entrada de energia, proteção contra curto, proteção contra surto. E aí, o que acontece? Se for no fonte linear, já vai para o transformador direto. Se for em fonte chaveada, como a fonte chaveada ela trabalha com um liga e desliga do primário do transformador em altas frequências, geralmente você vai rodar em dezenas de kilohertz, então 10 kHz, 20 kHz, e aí cada projeto de fonte chaveada vai ter a sua frequência de chaveamento. O que acontece? Como você tem uma alta frequência de chaveamento no primário dos transformadores das fontes chaveadas, geralmente você tem na entrada da fonte também filtros contra interferências eletromagnéticas, são filtros de EMI. O que é EMI? É interferência eletromagnética, tá? E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que nessa interferência eletromagnética,
Através do autochaveamento que você faz no liga e desliga das fontes chaveadas, as trilhas podem virar antenas. Então, daí, o que você faz? Você tem que desacoplar qualquer tipo de interferência que possa vir do meio externo para o meio interno da sua placa eletrônica. Como é que você faz isso? Você faz isso com capacitores do tipo X, capacitores do tipo Y, você faz com indutores, você faz com ferrite, tá? E olha só que louco, né? A gente está falando de chaveamento, está falando de proteção já, mas no bloco, detalhe, nós estamos falando aqui, gente, só do bloco de alimentação, né? Ó, lembra que eu falei? Você tem que dividir um problemão, que é a placa toda, em problemas menores. Dividir um problemão em problemas menores, o que vai acontecer? Automaticamente, aquele bloquinho que você está analisando passa a ser o seu problemão, que você vai dividir em probleminhas, e você vai desbravando aí e vai tendo uma assertividade maior para entender como funcionam os componentes do fantástico mundo da eletrônica, tá? O que acontece? Na fonte chaveada, você tem um alternado passando pela proteção contra curto, surto e os filtros de ruído. Depois disso, você já tem um processo de retificação. Por quê? Porque o fato é o seguinte, para que você possa ligar e desligar em dezenas de quilohertz o primário do transformador, de ferrite, né? E aí que tá a diferença, né, professor Rodolfo? Por quê? Mas por que o transformador da fonte chaveada é tão pequenininho e o da fonte linear é tão grandão? A diferença é que um usa núcleo de ferro silício e o outro usa núcleo, tá bom? E o outro usa núcleo do quê? De ferrite. E o que acontece? O ferro silício, ele é um material que ele vai ter ali a sua permeabilidade magnética, o fluxo magnético passando entre as placas, para aumentar a indução do campo eletromagnético do primário para com o secundário em baixas frequências, então 60 Hz, 50 Hz e por aí vai. Já o nosso núcleo de ferrite, o que acontece? Você consegue ter a mesma capacidade de fluxo, de densidade do fluxo magnético passando entre do núcleo e tal, em toda a circulação, para estimular cada vez melhor a transferência das linhas de campo do primário para o secundário em altas frequências. Então, com uma alta frequência no ferrite, com muito menor tamanho, com muito menor núcleo, você consegue o mesmo rendimento que o transformador gigantesco de ferro silício. Então, o que acontece? Você vai ter que elevar a frequência que você trabalha no seu transformador. Para você elevar essa frequência, você precisa pegar os 60 Hz que vem da rede, você precisa pegar os 60 Hz que vem da sua rede, e você precisa automaticamente transformar o alternado em contínuo. Você precisa transformar o alternado em contínuo. Por quê? Porque você pega o alternado de 60 Hz, converte para contínuo, e é sempre por isso que depois da ponte retificadora, na área de conversão, você tem um capacitor. E esse capacitor aqui, depois da conversão do alternado para contínuo, ele vai linearizar essa tensão. Linearizando, essa tensão vai para um CI, que vai fazer o chaveamento, que é o nosso querido CI chaveador. E o CI chaveador, o que ele vai ficar fazendo? Ele vai ficar ligando e desligando o primário do transformador, de maneira a esse ligamento e desligamento do primário induzir um campo eletromagnético no secundário. Por quê, gente? Ó, lembra o seguinte, para você induzir tensão de um enrolamento no outro, para você induzir tensão de um enrolamento no outro no transformador, você precisa ter variação do fluxo magnético. Para você ter variação do fluxo magnético e do campo eletromagnético, você não pode manter a corrente elétrica sobre ele constante. É por isso que quando você pega um transformador e injeta corrente contínua constante nele, ele queima. Por quê? Porque se você colocar uma tensão contínua na bobina do transformador, qual que é a resistência dela? Apenas a resistência do cobre. Se você pega e tem somente a resistência do cobre lá no enrolamento do transformador, o que vai acontecer? Automaticamente a resistência tende a zero, vai circular uma alta corrente por ele, sobreaquece, derrete a isolação do fio, que é o nosso querido esmalte que protege, que isola uma bobina da outra, e o transformador entra em curto e vira uma desgraça eletrônica. Deixa a hashtag desgraça eletrônica aí no campo de comentários. Tá bom? Então, o transformador, em hipótese alguma, ele pode trabalhar em corrente contínua constante. Constante, não pode.
Por quê? Porque o que faz ter uma corrente controlada circulando pelas espiras e por suas bobinas é a questão da frequência que está sendo submetida a ele, tá bom? Quando você pega uma frequência e aloca num indutor, numa bobina, você tem uma coisa chamada reatância indutiva. E a reatância indutiva somada com a resistência da bobina vai gerar a impedância da bobina do transformador. Que aí, é claro, quando você tem uma frequência ali, vai gerar uma reatância indutiva, que é a resistência do nosso querido indutor, quando ele é submetido a uma frequência. Acontecendo isso, soma a resistência desse cara aí com a resistência do cobre, nos ângulos que a gente fala no nosso curso de RLC, enfim. Aí você gera a impedância da bobina do seu transformador. Aí ele não vem a queimar, tá bom? Então, corrente contínua pura na bobina do transformador? Não. Corrente pulsada? Sim. E é por isso que a fonte chaveada, através do CI chaveador, ele vai ficar fazendo o que na bobina do transformador? Liga, desliga. Liga, desliga. 0, 1. 0, 1. 0, 1. 0, 1. E aí o 0, 1, quando está em nível 1, circula a corrente e induz campo eletromagnético para o secundário. Quando ele vai para 0, o que acontece? Também induz corrente induz o campo eletromagnético ali para induzir tensão no secundário. Por quê? Porque você está subindo tensão e abaixando, subindo e abaixando, subindo e abaixando, subindo e abaixando. Você está aumentando e está diminuindo a corrente. Se você aumenta e diminui a corrente sobre o indutor, você está variando o campo eletromagnético. Variando o campo eletromagnético, você induz tensão no secundário e automaticamente você tem indução a partir disso lá na nossa querida fonte chaveada, tá bom? Então, olha que louco, é por isso que você transforma o CA em CC. Porque daí o CC você faz o chaveamento na frequência que você precisa, de acordo com o projeto do teu transformador de núcleo de ferrite. Tudo isso e muito mais, tá? Bom, então você tem entrada, proteção contra curto, proteção contra surto. Você tem aqui um NTC em série para fazer a proteção da corrente de inrush, que é a primeira corrente que carrega os capacitores. Depois você tem o chaveamento liga do transformador. No secundário do transformador, o que vai acontecer? Você vai ter um sinal CA. Você vai ter na saída da bobina do transformador um sinal CA. Por quê? Porque a todo momento você está variando o campo eletromagnético, variando a polaridade ali, você tem um sinal CA. Então, você vai precisar retificar o sinal de saída para transformar num sinal CC, que vai ser ideal para você. Da mesma maneira que lá na fonte linear, para todo mundo que é faixa branca, lá no curso de Eletrônica Fácil, você faz uma fonte de alimentação. É uma fonte de alimentação linear, porque eu preciso ensinar quem está começando do absoluto zero. E aí, na saída do teu transformador, você vai ter o quê? Um conjunto de diodos que vão transformar o alternado do secundário em contínuo, e depois esse contínuo vai ser estabilizado por um outro filtro capacitivo e deve passar por um regulador até chegar lá num microcontrolador e nos outros componentes que vão consumir este nível de tensão. Tá bom? Na fonte chaveada é a mesma coisa. Você tem lá o seu transformador. Lá na saída você vai ter os diodos que vão fazer a sua retificação e depois vai filtrar. E só depois que filtrar você vai passar pelos estágios de regulação de tensão. A grande questão é a seguinte, que você deixou o seu like, se inscreveu no canal, e você tem que entender que o chaveador aqui da fonte chaveada, ele precisa de retorno, ele precisa de feedback. Então, a tensão de saída manda um sinal para os optoacopladores. Então, geralmente, toda fonte chaveada você vai ver lá vários optoacopladores, que são esses seisinhos aqui de 4 terminais. Então, a saída da fonte realimenta a entrada aqui do optoacoplador, que vai devolver um sinal para realimentar aqui o chaveador, para falar assim, ó, chaveador tem muita tensão na saída, diminui o PWM. Chaveador tem pouca tensão na saída, aumenta o PWM. E aí ele vai fazendo toda a manipulação do chaveamento para você obter o set point de tensão lá na sua saída. Mas isso aqui, gente, só isso aqui que eu estou te falando já é um curso de alto nível, tá bom? Já é um curso de alto nível. Faixa branca, você é meu público-alvo, para quem quer começar do zero. O que eu estou falando aqui? É um overview já para aquecer o teu cérebro aí, para você saber que o estudo do mundo da eletrônica é gigantesco. O estudo do mundo da eletrônica é formidável, só que tudo demanda tempo, demanda frequência, porque com muita frequência a gente atinge a excelência, tá? E aí o que acontece, pessoal? Toda fonte de alimentação, que o destino final das tensões, tá bom? Lembra quando eu falei que o ser humano ele precisa de alimentação?
Quando você se alimenta e o teu organismo gera energia, você alimenta o cérebro. E o cérebro, ele é basicamente aquele que controla todo o desempenho do corpo humano. Então, é fatal nas placas eletrônicas que a energia, uma hora ou outra, tá bom? Uma hora ou outra vai ter que chegar no cérebro dela. E quem que é o cérebro da placa eletrônica? São os microcontroladores, tá bom? Então, o que acontece? O fato é o seguinte, que daí, para você encontrar, ó a dica fatal, olha a dica fatal, mais uma dica fatal para vocês, gente. Dica fatal é o seguinte, para você encontrar o regulador de tensão, basta encontrar o microcontrolador. Ó, escreve isso que eu estou te falando aqui. Para você encontrar o regulador de tensão da placa eletrônica, basta encontrar o microcontrolador que está inserido nela. Por quê? Porque o microcontrolador, quando você abre uma coisa chamada pinout, tá? Quando você abre uma coisa chamada de pinout, o fato é o seguinte, que você vê lá o pino que é o VCC e o pino que é o nosso GND, o VSS do nosso querido microcontrolador. Quando você encontra o VDD e o VSS do microcontrolador, fazendo engenharia reversa, você pega o seu multímetro, vai seguindo as trilhas, e seguindo as trilhas, você vai chegar em quem que está fornecendo aquele sinal para o VDD, que é o cara que vai fornecer o VCC para o microcontrolador trabalhar. Então, o que acontece? Você vai, acha o pino através do pinout que vai ser a alimentação positiva do microcontrolador. Achou? Segue. Você vai encontrar o regulador. Então, se você tem um microcontrolador, ele tem o pino de VCC e GND, o pino de VCC, ele vai trazer para você o regulador de tensão. E aí, esse regulador de tensão, como a gente está falando de microcontroladores, ele vai ter que ter um objetivo de fornecer um nível de 5 volts na saída dele. Porque o microcontrolador, a maioria dos microcontroladores, eles carecem de 5 volts para funcionar. Porém, não é unanimidade. Por quê? Porque muitos microcontroladores, inclusive na área de internet das coisas, trabalham com 3.3 volts. 3.3 volts. Então, o que você tem que ficar ligado? Tem que ficar ligado no seguinte, que vai ter regulador de 5 volts e regulador de 3.3 volts. E aí, isso já puxa mais um conhecimento que você tem que ter. Que é o quê? O conhecimento dos datasheets dos microcontroladores. Tá? E aí, quando você aprende a usar o datasheet do microcontrolador, você vai localizar se ele vai trabalhar com 5 ou com 3.3. Se tiverem, por exemplo, vários circuitos integrados na sua placa, pode ser que circuitos integrados trabalham com 5 e outros trabalham com 3.3, que inclusive é o caso do nosso Arduino Uno. No Arduino Uno, nossa placa de programação didática, você tem o Atmega 328P, que é um microcontrolador que trabalha com 5. Porém, ele tem um regulador de 3.3 volts para gerar para você uma referência de 3.3 para interagir com outros módulos externos que vão trabalhar junto com o cérebro, com o microcontrolador, para que você possa desenvolver um projeto massa, tá? Então, tudo uma hora acaba caindo no regulador. Chegou no regulador, é batata. Você consegue saber se ele está fornecendo o nível de tensão para o seu microcontrolador funcionar com sucesso. Recapitulando, alimentação, proteção contra curto, proteção contra surto. Depois da proteção contra surto, proteção contra interferências eletromagnéticas. Depois da proteção contra interferências eletromagnéticas, controle de corrente de inrush através da NTC. Retificação, link DC, estabilização de tensão, chaveamento na saída aqui do transformador, outra retificação, outra estabilização, depois outra estabilização. Aqui, por exemplo, vamos supor que você teve uma saída de tensão em 12. O regulador vai trabalhar em 5 para poder alimentar os circuitos integrados. Agora, se você tiver também 6 que trabalham com 12 volts na sua placa eletrônica, você pode pegar os 12 estabilizados e enviar para eles também e está tudo bem. Alguns 6 da tecnologia CMOS trabalham com os 12 volts, então também está show de bola, tá bom? E aí, gente, o fato é o seguinte, quando você localiza o regulador de tensão na sua placa eletrônica, olha só, se você mede a tensão, se você está com uma placa energizada e mede a tensão na saída do regulador de tensão e está 0, automaticamente
você vai detectar o seguinte, que naquele ponto, como você não está tendo fornecimento de tensão na saída para o cérebro funcionar, que é o microcontrolador, nada na sua placa eletrônica vai funcionar. Não tem jeito. Porque sem energia, sem alimentação, sem fonte de energia com nível de DDP ideal, se o corpo da gente sem energia padece, a placa eletrônica, o cérebro dela também padece. Tá? Então, dica do professor Rodolfo. Localizou o bloco de alimentação? Ó, localizou o bloco de alimentação? O que você vai fazer? Acha o regulador. Com a placa alimentada, mede a tensão na saída. Tá com o nível errado? Então, você já automaticamente nichou o problema na placa eletrônica. Você dividiu um problemão em problemas menores. Você está com problema de alimentação. Alguma coisa está ferrando com a sua alimentação. Então, pode ser que o problema seja o fusível que já rompeu aqui? Pode. Pode ser que o varistor, que é a proteção contra surto, entrou em curto para você trabalhar e fazer a sua proteção contra surto acontecer e não queimar o resto da placa eletrônica? Pode, daí você vai ter que trocar o varistor. Pode ser que o enrolamento primário do transformador entrou em curto? Pode. Se o primário entrou em curto, automaticamente, você mede ali a resistência da bobina, né? E entrou em curto, não vai conseguir induzir mais o campo eletromagnético, não vai ter tensão na saída. Pode ser que a ponte retificadora, que converte o CA em CC, tenha dado problema? Pode. Pode ser que o link desceu, o capacitor tenha entrado em aberto, já não está linearizando mais nada? Pode. Pode ser que o feedback da fonte de alimentação pode estar com problema? Pode, porque se o feedback não avisar para o chaveador que o nível de tensão na saída está bom ou está ruim, o chaveador vai ficar sem saber o que faz. Aumenta o PWM, diminui o PWM, e agora o que eu faço, né? Mas o importante é que quando você mede a tensão na saída do regulador e você não tem o nível que você precisa para que o circuito funcione com sucesso, automaticamente você nichou e o problema está na alimentação. E você não vai ficar perdendo tanto tempo em toda a placa eletrônica monstra, né? Então você não vai ficar chorando, não vai ficar escorrendo lágrimas a todo momento, lágrimas daqui, lágrimas dali, e vai ficar perdendo tempo com a placa eletrônica toda. Não, você vai gastar mais tempo com um nicho, com um trecho da sua placa eletrônica. E aí, meu amigo, se você drena energia, anota isso para mim aqui no campo de comentários, tá? Presta atenção. Se você drena energia na coisa certa, o resultado é imediato. Se você drena energia no lugar certo, no momento certo, no componente certo, no bloco certo da sua placa eletrônica, o resultado é imediato. Então, você vai achar o defeito da sua placa muito mais rápido, tá? Ok? Ah, professor Rodolfo, mas olha, eu achei aqui que o bloco de alimentação da minha placa está aqui, eu fiz tudo que você falou, mas a minha parte de alimentação aqui está intacta, está maravilhosa, está incrível, está sensacional. Bom, se está todo mundo bom, então o que está fazendo o regulador arriar a tensão da saída? O que está fazendo o regulador tender a zero a sua tensão de saída? O que está fazendo? Bom, os reguladores de tensão, eles têm proteção contra curto e proteção contra sobrecarga. E se ele for sobrecarregado em relação ao consumo de corrente elétrica, ele vai tender a esquentar. Esquentou efeito Joule no regulador, ele vai tender a arriar a tensão de saída. Então, se o problema não está na alimentação primária, no bloco de alimentação primária, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que partir para o outro bloco da sua placa eletrônica, que é o bloco consumidor. Quem são os blocos consumidores? São os circuitos integrados, que fazem toda a lógica de funcionamento da sua placa eletrônica acontecer com sucesso. São os circuitos integrados que fazem a lógica da sua placa eletrônica acontecer com sucesso. E as cargas que eles controlam nas suas saídas. E os dispositivos que eles recebem sinais deles nas suas entradas. Porque toda placa, inclusive eu vou falar sobre isso na semana da Eletrônica Fácil, tá? Quais são os 4 blocos principais das placas eletrônicas, tá, pessoal? Primeiro, alimentação. Segundo, cérebro.
tá bom? Alimentação, cérebro, alimentação. Segundo, cérebro. Depois, dispositivos de entrada. Depois, dispositivos de saída. Tá bom? Cérebro, dispositivos de entrada, dispositivos de saída e alimentação. São os 4 blocos principais de uma placa eletrônica. Existem outros blocos na nossa placa eletrônica? Existem sim, gente. Existem outros blocos, tá? Só que são blocos que são muito particulares. Por exemplo, tá? Tem placas eletrônicas que se comunicam com a rede Wi-Fi, que se comunicam com o Bluetooth, que se comunicam com o Zigbee, que se comunicam via LoRa, que se comunicam via radiofrequência, que se comunicam de diversas maneiras, via GSM. Então, as placas eletrônicas, elas podem ter um outro bloco adicional, que é um bloco que está envolvido com telecomunicações, que está envolvido com comunicação sem fio, tá? Então, esse bloco, o bloco de comunicação sem fio, você pode colocar o bloco número 5, é o bloco de comunicação com o meio externo, tá bom? É o bloco número 5, comunicação com o meio externo. Esse bloco número 5, comunicação com o meio externo, ele pode ser com fio ou sem fio. Então, você pode comunicar via Ethernet, você pode se comunicar via um protocolo de comunicação serial, por exemplo, um I2C, um SPI. Por exemplo, lá na área automotiva tem muito rede CAN, né? Muita rede CAN. Então, o que é rede CAN? É a rede de comunicação que você, de um ponto ao outro, de uma placa a outra, tal, de um dispositivo para o outro, você vai trocando dados de forma serial com o protocolo CAN, e aí você gera comunicação entre os diversos dispositivos, tá? Então, aquele bloco que você tem a saída e a entrada no protocolo CAN, na área automotiva, o que é? É um bloco de comunicação com o meio externo na sua placa eletrônica. Se tem um cara ali que manda dados para o roteador, ele recebe, então você tem ali um microcontrolador que tem comunicação via Wi-Fi. Então você tem envio e recebimento de dados, comunicação com o meio externo, só que sem fio. Mesma coisa o Bluetooth. Se você compra aquelas caixas de som, né? Você tem aquela caixinha de som top de linha JBL, já vem com a hashtag JBL pra gente dar aquela força para marcar. Ah, mas eu não tenho ainda, tá bom? Mas eu vejo que quem tem um som massa, né? Tem gente que tem a JBR, que é aquela paralela, mas também funciona e também tá tudo bem, tá bom? Lá nessas caixinhas de som, o que tem? Não tem lá uma recepção de dados via Bluetooth? Então tem um periférico lá da placa eletrônica, que é o de comunicação com o meio externo via o quê? Qual é o meio, tá? É o meio chamado Bluetooth. Então o Bluetooth ele vai gerar essa comunicação lá em 2.4 GHz, tá bom? Assim como o Wi-Fi também vai trabalhar no 2.4 GHz. E aí você também tem o Zigbee, que também trabalha no 2.4 GHz. Professor, mas como que todo mundo aí trabalha no 2.4 GHz e ninguém faz interferência em ninguém? É por causa de uma coisa que você tem nos sistemas eletrônicos de envio e recebimento de dados na mesma frequência, chamado de espalhamento espectral. Então, o que acontece, gente? O bloco número 5 das placas eletrônicas é comunicação com o meio externo. É a troca de informação. Pode ser com fio, via protocolo, algum tipo de protocolo, ou sem fio e também tá tudo bem, tá? Beleza? E aí, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, esses 5 blocos, estando nas placas eletrônicas, você tem algumas coisas que são muito interessantes, que são os blocos que são intermediários dentro de um bloco principal. Só que aí, por exemplo, se você quer ler dispositivos de entrada, o que acontece, pessoal? Tá bom? Acontece o seguinte, que a eletrônica digital nas placas eletrônicas, então quando você tem os CIs, os circuitos integrados nas placas eletrônicas, seja eles qual forem, mas que eles tenham a função de executar toda a gestão do funcionamento da placa eletrônica, eles têm características eletrônicas especiais. Por exemplo, a maioria dos circuitos integrados das placas eletrônicas trabalham com qual tensão mesmo que o professor Rodolfo falou ontem para vocês. A maioria dos circuitos integrados das placas eletrônicas que fazem a gestão do funcionamento dela, tá? Ou delas, trabalham com 5 volts ou 3.3. Então, a tensão elétrica mais usada para a alimentação dos circuitos eletrônicos digitais, dos dispositivos digitais de processamento da informação, é o valor de tensão de 5 volts. A tensão mais usada para a alimentação dos dispositivos digitais de processamento é os 5 volts. 5 volts é o valor de tensão mais usado.
Porém, em muitos circuitos integrados pode também ser usada a tensão de 3,3 volts. 3,3 volts. Então, 5 volts ou 3,3. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que no mundo da eletrônica, na geladeira, no micro-ondas, na máquina de lavar, na central de portão automatizado, na sua estação de solda, eu sempre falo estação de solda porque ela está do meu ladinho aqui, tá? No osciloscópio, no automóvel, no navio, no avião, em qualquer lugar que a eletrônica ela está embarcada, nem sempre na indústria, né? Então, nem sempre os dispositivos eletrônicos eles vão trabalhar com 5 volts e 3,3 volts. Tá bom? Professor Rodolfo, por que muitos sensores não trabalham com 3,3 volts? Por causa do seguinte motivo, gente. Pelo seguinte motivo. Que se você tem um sensor que trabalha com 3,3 volts, o que acontece muito em meio industrial, tá? Você tem a placa eletrônica que ela está embarcada onde? Num painel, numa central, né? E aí você vai ter lá um borne, vai ter lá um conector de saída em algum ponto, tá? E você vai fazer um cabeamento estruturado, E nesse cabeamento estruturado, você vai ter que levar a tensão positiva e negativa de alimentação para o teu sensor, e o teu sensor vai devolver um fio de sinal para a tua placa eletrônica. É a forma mais simples de fazer isso, tá? Se você trabalha em 3,3 volts, quando você tem uma longa distância, por quê? Porque você tem máquinas que têm tamanho quase que quilométrico em linhas de produção. Tem linhas de produção em máquina, tua placa para poder distribuir para o teu sensor, numa longa distância você tem uma queda de tensão muito grande no teu cabo de distribuição, e isso automaticamente faz com que o sensor possa ter um desempenho um pouco ruim lá na frente. E assim, da mesma maneira, quando o sensor for devolver o sinal para a tua placa eletrônica, vai ter uma outra queda de tensão que pode interferir o quê? No nível lógico 0 e 1, se esse sensor for um sensor com a finalidade de funcionamento discreta. O que é um sensor que tem... Anota aqui para mim no campo de comentários. O que é um sensor discreto? Não é aquele sensor que fica caladinho, né? Fica escondidinho, tá? Não é isso. Um sensor que tem o sinal discreto. O que é o sinal discreto? O sinal discreto é aquele que só tem 2 estados no decorrer do tempo. Ou ele está 0, ou ele está 1. Ou ele está ativado, ou ele está desativado. O sinal discreto, ele também pode ser chamado do quê? De sinal contínuo. Tá bom? Desculpa, sinal discreto. O sinal discreto também pode ser chamado de sinal digital. O que é o sinal digital? É aquele que só tem 2 estados no decorrer do tempo. Então, o sinal digital e sinal discreto, eles são o quê? São sinônimos, eles têm a mesma definição no mundo eletrônico. Porém, você pode encontrar essas duas definições, então fica ligado aí para que você sempre possa estar aprendendo a definição de um ponto, a definição do outro ponto, tá? Então, mas por que eu estou te falando isso? Que daí vai ter uma situação, um problema, que na sua... a gente está falando, pessoal, do bloco número 3 e bloco número 4, tá? Que é a leitura de entradas e controle das saídas, tá bom? Vai acontecer da placa eletrônica ter lá um microcontrolador que vai trabalhar com 5 volts. Só que daí, esse sistema eletrônico, ele vai ter que trabalhar com a leitura de um sinal de 24 volts de um sensor capacitivo, indutivo, magnético, óptico, um sensor de barreira, né? Porque o óptico você tem óptico que é reflexivo, óptico de barreira. E aí o fato é o seguinte, que esses sensores, na verdade, a gente vai ter muitos sensores que vão trabalhar com 24 volts. E aí, automaticamente, você criou uma disparidade de níveis de tensão. Então, você tem o microcontrolador trabalhando com 5 ou 3.3, e você tem o nível dispositivo industrial de entrada que vai mandar o sinal para a tua placa trabalhando com 24 volts. Automaticamente, ele, trabalhando com 24, ligou 24 diretamente em 5, você vai fritar o microcontrolador. No bloco de entradas da sua placa eletrônica, automaticamente nesse bloco, você vai ter que ter um subbloco. Se os dispositivos de entrada são o bloco número 3, vai ter que ter o bloco 3.1 dentro do 3. Então, quando você quer aprender a diagnosticar um defeito, uma falha numa placa eletrônica, você localizou o bloco de leituras de entrada, automaticamente vai ter a chance lá de ter o 3.1. O que é o bloco 3.1? É um trechinho do bloco 3 que vai fazer a interface eletrônica. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que
Os 24 volts, para chegarem no 5, eles vão ter que passar por um circuito de interface, que é o nosso bloco 3.1. E aí, então, essa interface ela vai ser responsável para fazer o quê? Uma intermediação eletrônica. Então, você tem o quê? O sensor, você tem o microcontrolador, a interface está no meio. Sensor, microcontrolador, a interface está no meio. O papel da interface eletrônica é fazer o intermédio de um sinal vindo de um sensor até que ele chegue no microcontrolador. A interface eletrônica receberá o sinal de um sensor e irá fazer toda a adaptação eletrônica necessária para que o microcontrolador possa compreender que esse sinal está chegando, está sendo recebido com sucesso. Esse é o papel da interface. É estar entre um ponto e outro e gerar uma tradução eletrônica para que ambos possam compreender um sinal que vem de um ponto para o outro. E aí, o que acontece? Tá bom? Muitas pessoas acabam falando assim, pô, professor Rodolfo, tem uma placa aqui que está trabalhando num sistema aqui industrial e a placa está energizada, a placa está conseguindo controlar um motor trifásico, está conseguindo controlar um inversor de frequência, está controlando o periférico de saída, então o periférico de saída está funcionando. Só que eu estou apertando os botões aqui do meu painel, os sensores, eu estou atuando manualmente aqui para a gente simular o sinal do sensor, só que a placa não responde. O cérebro não está entendendo o que está acontecendo. Então, onde pode estar o problema? O problema pode estar no bloco de interface da sua placa eletrônica. Então, como que você localiza o defeito numa placa eletrônica? A partir do primeiro momento que você está conversando com o teu cliente. Quando o cliente ele vai entregar um problema para você, ele vai entregar um BO para você resolver, e que você vai querer cobrar caro para poder resolver e ser muito bem remunerado, brincadeiras à parte, né, gente? Você vai ter que cobrar para poder fazer essa manutenção para ele. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que conversar com ele. É conversando com o cliente que você ganha tempo na manutenção eletrônica. É você conversando com o cliente que você ganha tempo na manutenção eletrônica. Porque o cliente ele vai tentar explicar do jeito dele, o que aconteceu até a placa parar de funcionar. E aí, ele explicando para você o que aconteceu, você vai daí olhar para a placa e com as estratégias que a gente vai ensinando para vocês no decorrer do tempo, localizar bloco de alimentação, bloco de leitura de entrada, bloco de controle de saída, bloco de comunicação com o meio externo, bloco da inteligência eletrônica. Ah, então a placa não dá nem sinal de vida. A chance de estar no bloco de alimentação é muito grande. Ah, os dispositivos, o sensor está ativando, mas a placa não faz nada. Opa, então pode estar um problema no bloco de leitura de entrada. Aperta o botão, a placa não faz nada, mas o motor liga de alguma maneira. Então, o problema está no bloco de entrada. Então, você está rastreando onde que é o bloco que está com problema na sua placa eletrônica. A partir do quê? O que o cliente está falando. Então, outra situação. Pô, estou apertando o botão aqui, o botão significa o quê? Ligar bomba trifásica. E a bomba trifásica não está ligando. Então, se o botão você está apertando, está aparecendo alguma coisa no display, tem algum display de interface com o usuário, uma IHM, uma interface homem-máquina. E aí você tá lá, belezinha, vendo as mensagens, apertou o botão, tá escrito aqui, ó, bomba ligada e a bomba não liga, qual é o trecho da placa eletrônica que está com problema? O trecho da placa eletrônica que está com problema, a maior chance é de estar onde o problema? No bloco, que significa o quê? O controle das saídas na sua placa eletrônica. Tá? E aí, por exemplo, o que você precisa fazer? Precisa comunicar com o meio externo via Wi-Fi, via Bluetooth, não tem pareamento, não tem envio, nem recebimento de informação. Então, onde que está o problema? O problema está no setor de comunicação com o meio externo. Então, é conversando com o cliente que você ganha tempo na manutenção da placa eletrônica. E é claro que você tem clientes e você tem clientes. Tem clientes que têm mais conhecimento técnico, tem cliente que vai falar da forma com que ele sente no coração, o que está acontecendo, está tudo bem. O usuário fala, pô, a placa não liga mais, a placa não funciona, né? Se o teu cliente falar assim para você, que a placa eletrônica não liga, que a máquina não funciona, que não acontece nada, tenta arrancar dele mais informação, suga a informação do cliente, porque
Cara, se você não conversar com o teu cliente, você vai perder um tempo danado para testar tudo na sua placa eletrônica. Você vai levar o dobro ou o triplo do tempo para poder começar a saber onde procurar o defeito da placa eletrônica. Porque uma coisa é quando você tem uma bancada uma bancada de trabalho aqui, totalmente preparada para que você possa testar, porque, por exemplo, você cria uma giga de teste, então você tem lá várias lâmpadas, você tem vários sensores, então vamos supor que você é focado na manutenção da máquina de lavar. Então, se você é focado em manutenção de máquina de lavar, você cria lá uma série de dispositivos que vão simular sensores, que vão trabalhar como atuadores para você, então lâmpadas que vão determinar se a bomba está ligada ou não, se o motor está girando para a direita, para a esquerda, enfim, se o sistema está funcionando. Agora, o duro é quando você está começando, que é a pessoa que está começando do absoluto zero, você vai pegar... Quando você quer aprender, você apalpa toda a obra, você quer sair arrumando tudo. Na verdade, vocês não querem sair arrumando tudo também no mundo eletrônico. Então, o que acontece? Automaticamente, quando você quer sair arrumando tudo, você não tem muita coisa preparada. Geralmente, assim, quanto mais iniciante você é, mais coisa você quer sair arrumando no mundo da eletrônica. Então, acaba perdendo até o foco, né? Mas tá tudo bem, porque quem tá começando... Ó, anota isso que eu tô te falando aqui, ó. Tá bom? Que quem tá começando quer aprendizado. E quando você quer aprendizado, você vai para cima. Você pega equipamento de todo mundo, do tio, do sobrinho, do primo, do pai, da mãe e tal. O duro é que se você não conseguir arrumar, ele não vai pagar o churrasco que ele prometeu para você. Tá bom? Gente, mas voltando aqui ao detalhe, o fato é o seguinte. Conversou com o seu cliente, aí então você vai começar a detectar qual é o bloco da sua placa eletrônica que está com o problema. Tá bom? Então, o famoso, a placa não liga. Né? Puta, placa não liga. Então, a placa não liga, então quer dizer que tem uma grande chance de ser bloco de alimentação. E aí, se é bloco de alimentação, o que você vai fazer? Você vai fazer o que o professor Rodolfo falou ontem, que os blocos de alimentação das placas eletrônicas, geralmente você tem um conector. Do conector você tem uma proteção contra curto, depois da proteção contra curto, proteção contra surto, depois da proteção contra surto. Geralmente, se for fonte chaveada, você tem ali o trecho da placa eletrônica que vai eliminar possíveis sinais ruidosos que vão ser gerados a partir de interferências eletromagnéticas. Então, você tem os capacitores X, os capacitores Y, os indutores, e você tem o NTC, depois você tem a retificação, depois tem o filtro capacitivo, e aí você vai testando gradativamente aqui, até você tentar achar o ponto da alimentação que não está funcionando com sucesso. E aí o fato é o seguinte, que lembra que o professor Rodolfo falou que quando você tem um microcontrolador, inclusive foi nesse ponto que nós paramos a Masterclass de ontem, porque acabou a energia, né? Meu carregador do notebook parou de funcionar, teve que encerrar a live para começar a live de hoje, tá bom? O que acontece? Todo microcontrolador, para ele poder trabalhar com os seus 5 volts, ele vai ter que receber um sinal vindo de um regulador de tensão. Então, o que eu gosto muito de fazer, pessoal? Eu gosto de fazer o seguinte, se eu vou ter que fazer a manutenção numa placa eletrônica e a pessoa fala assim, a placa não liga, se a placa não liga, quer dizer que nem o cérebro eletrônico está recebendo tensão. Porque se o cérebro não recebe tensão, é como se o nosso cérebro não estivesse recebendo energia. Aí você não consegue fazer nenhum processamento, é como se a gente estivesse em coma. E aí automaticamente o nosso corpo para de funcionar, não é mesmo? Então eu já vou direto no cérebro. E aí do cérebro eu vou, baixo o datasheet do microcontrolador, vai sair lá o famoso pinout. O que é o pinout do microcontrolador? O pinout, ele é uma foto que ele mostra exatamente todos os pinos do microcontrolador, do lado esquerdo, do lado direito, se for dual inline, tá? Ou, basicamente, se ele for um quadline, né, o CI tem uns 4 lados, os terminais aí para fazer toda a tratativa de leitura de entradas, controle de saídas e muito mais. Mas o microcontrolador é batata que ele vai ter pelo menos de 1 a 2 pinos de VCC e GND. Professor Rodolfo, o que é VCC e GND? VCC é o pino de alimentação positiva dele. O GND é o pino de alimentação negativa. E aí, se você tem, então, no seu microcontrolador, o pino de alimentação positiva e negativa, siga a trilha do VCC que uma hora ou outra você vai chegar no regulador. E aí, você chegando no regulador, você mede a tensão que está lá no pino de saída dele em relação ao negativo da sua
fonte de alimentação. Toda fonte vai ser a parte positiva e negativa. Descobre o GND. Geralmente, quando você olha na placa eletrônica, tá bom? Ó. Inclusive, deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês agora, tá? Vamos ver se eu vou conseguir mostrar aqui, tá? Tá vendo aqui, gente, que nessa parte, ó, inclusive aqui essa placa aqui, ela tá para manutenção, tá? Tá vendo que aqui na placa eletrônica, vamos ver se vai dar um foco aqui, ó. Tá vendo que na placa eletrônica aqui tem uma parte que tá mais clara aqui, outra parte mais escura? O que que acontece? O fato é o seguinte, tá? Olha aí, ó, legal, ó. Então, essa parte que tá clara aqui, ó, tá vendo aqui tem a parte clara e a parte escura. A parte que tá clara e não é trilha, tá vendo aqui, ó, aqui você tem uma trilha, ó. E aí você tem uma mini isolação e depois você tem uma área muito grande aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma área muito grande aqui, ó. O que é essa área aqui? Essa área aqui tem uma grande chance de representar a polaridade negativa da nossa placa eletrônica, que é a famosa malha de aterramento. E para que serve a malha de aterramento? A malha de aterramento serve para que todos os pontos de negativo da tua área de alimentação contínua sejam alimentados negativamente por ela e não mais por trilha. Então, o layout, o desenho da placa eletrônica fica muito melhor e você tem uma inibição de interferências eletromagnéticas acontecendo também, e você dificulta o processo de indução de corrente elétrica parasita passando no negativo da tua placa eletrônica, tá? Ok? Então, a chance de o teu negativo da placa eletrônica estar numa malha de aterramento assim é muito grande. Então, quando você pega uma placa eletrônica, como é que você faz para saber onde está um negativo? Tá bom? Eu gosto muito de bater o olho e falar, opa, aqui tem uma malha, tem uma área de cobre aqui. Deixa eu ver se eu acho isso aqui na placa verde, que vai estar mais claro aqui para vocês, ó. Tá bom, ó? Beleza? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ao vivaço, tá? Ó, tá vendo aqui na placa verde, ó? Na placa aqui, mais longe ficou até mais fácil, ó. O que que acontece? Acontece o seguinte, aqui o nosso dispositivo digital tem várias trilhas ligando nos resistores. E aqui os resistores, eles têm uma área de cobre aqui, ó, muito grande, ó, ligando todo mundo. Então a chance dessa área aqui ter uma polaridade negativa, trazer um aterramento, uma parte negativa que é muito grande. Então, basicamente você vai rastreando a malha, pega a ponta preta do teu multímetro na escala de tensão, pega a ponta preta, toca na malha de aterramento, pega a ponta vermelha, coloca lá na saída do teu regulador de tensão. Se lá estiver marcando, por exemplo, 0 volts, você fala assim, ó, meu Deus, 0 volts. Se está saindo 0 volts do regulador, eu tenho duas alternativas, gente. Ó, presta bem atenção no que eu vou te falar, tá bom? Se deu 0 volts na saída do teu regulador de tensão, chance número 1, não está entrando tensão na entrada, ele não consegue regular para a saída. Então esse é o primeiro fato. Não está entrando tensão na entrada, ele não consegue regular nada para a saída. Porque senão seria um regulador fantasma, um nível de tensão fantasma. Tá? Então, isso não vai acontecer. Então, para não gerar tensão na saída, não está entrando. Se não está entrando tensão no regulador, onde que está o problema? O problema pode estar aqui, ó. Ó, conector, fusível, dispositivo de proteção contra surto, curto, tal, até chegar no regulador. Então, se não está entrando tensão no regulador, o problema está antes. Olha que louco. Se não está entrando tensão no regulador, o problema do funcionamento dele está antes. Se você mede a tensão de saída do regulador e você tem uma tensãozinha lá, um 0,5 volts, um 0,3 volts, se você tem 1 volt lá na saída, você fala, opa, 1 volt, 0,8 volts na saída do regulador de tensão. Então, quer dizer que para estar saindo 0,8 aqui, tem que estar entrando alguma coisa, né? Aí você mede na entrada 10 volts. 10 volts na entrada, 1 volt na saída. Aí você fala assim, ó, pelo amor de Deus, mas que porcaria de regulador ridículo. Não faça isso, tá, gente? Não é ridículo o regulador, tá bom? Quer dizer, o que pode estar acontecendo? Os reguladores de tensão, eles têm internamente, primeiro, todo regulador de tensão, ele é um circuito integrado, tá? Então, todo regulador de tensão é um circuito integrado. Então, lá dentro você tem dezenas de transistores interligados,
diodos, inúmeras configurações internas integradas dos dispositivos semicondutores. Para quê? Para fazer o funcionamento dele acontecer com sucesso. E aí, inclusive, eles vão ter proteção contra curto, proteção contra sobrecarga, inúmeras proteções. E aí, o fato é o seguinte, mediu tensão na entrada. Tem entrada, não tem saída? A chance é a seguinte, é que quem está consumindo a tensão que vem do regulador está fazendo ele parar de funcionar. Quem está consumindo a tensão do regulador de tensão está fazendo ele entrar em sobrecarga, ele aquecer, ele fritar e ativar o arriamento da tensão da sua saída. Tá bom? Essa carga aí, ela está trollando o regulador. A carga pode trollar o seu regulador. E aí, gente, o que acontece? Acontece o seguinte. Na sua placa eletrônica, tá bom? Aqui você tá vendo, o que é essa placa aqui? Essa placa aqui é a placa de um relógio digital. Tá bom? Então você tem aqui uma série de circuitos integrados, que fazem o funcionamento de um relógio digital funcionar com sucesso. Beleza? Então essa aqui é a placa lógica, essa daqui é a placa do display. Aqui a gente tem vários circuitos integrados PTH e aqui a gente tem vários circuitos integrados SMD, Pin Through Hole e Surface Mounting Device, tá? O que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, que aí, meus queridos amigos e alunos da nossa família Eletrônica Fácil, se está acontecendo a hipótese número 2, que tem tensão na entrada e não tem na saída do regulador, e a carga está trolando ele, o problema já não está mais na etapa de alimentação. O problema pode estar na etapa de processamento digital de informação. O problema pode estar no cérebro, o problema pode estar no consumo. Então, o que vai acontecer? Imagina o seguinte. Vamos supor que o teu regulador de 5 volts está mandando 5 volts para esse cara, para esse. Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 circuitos integrados. Então, você tem 6 circuitos integrados recebendo os 5 volts do teu regulador de tensão. Legal, professor Rodolfo. Então, eu tenho todo mundo aqui consumindo. Se algum desses caras aqui, por alguma anomalia elétrica, para de funcionar, dá um defeito, ele automaticamente, um dos defeitos dos circuitos integrados é entrar em curto. Anota para mim no campo de comentários aí. Um dos defeitos dos circuitos integrados é entrar em curto. E o que significa o circuito integrado entrar em curto? Quer dizer que entre o pino dele de alimentação positiva, que é o VCC, e o pino dele de alimentação negativa, que é o GND, você tem internamente do CI uma ligação entre eles que está gerando uma baixíssima resistência, que está tendendo a 0 ohms do positivo ao negativo internamente dentro do CI, e que automaticamente você sabe que você aprendeu lá no curso de Eletrônica Fácil, no módulo 5, que pela lei de Ohm, quanto menor é a resistência, maior é a corrente. Quanto menor é a resistência, maior é a corrente. E aí, automaticamente, vai começar a circular uma corrente muito grande, uma corrente brutal. Deixa aí a hashtag corrente brutal no campo de comentários, tá? E aí, vamos supor que de todos esses caras aqui, esse aqui entrou em curto, entre o pino de alimentação positiva e negativa. Vai começar, então, por que ele entrou em curto? Por causa de uma anomalia. Nenhum CI entra em curto se tiver tudo bonitinho. Ó, nenhum CI entra em curto se a tensão estiver tudo bonita. O que pode ter dado? Pode ter dado um surto na placa, ter dado um pico de tensão no CI, ele ter vindo a queimar. Pode ser que o dispositivo que ele esteja controlando gerou uma sobrecarga nele e daí ele veio entrar em curto. E aí não é exatamente somente ele o problema, mas sim quem gerou essa sobrecarga nele.
Então, são diversas hipóteses, tá, pessoal? Beleza? Mas vamos supor, então, que esse cara aqui entrou em curto. Se ele entrou em curto, você vai ter uma resistência tendendo a zero do pino de alimentação positiva para o pino de alimentação negativa. Então, se eu tenho aqui 5 volts e 0 volts, 5 volts, vamos supor que entre o pino de alimentação positivo e negativo tem 1 ohm de resistência. Que esse curto-circuito gerou 1 ohm de resistência. Se gerou 1 ohm de resistência e eu tenho 5 volts aqui, o que vai acontecer? 5 volts em 1 ohm, 5 dividido por 1 dá 5 amperes. Ou seja, vai tender a circular uma corrente brutal por esse CI. E aí é por isso que um dos principais sintomas, um dos principais efeitos colaterais do CI entrar em curto é o aquecimento dele. É por isso que tem muita gente que frita o dedo na placa eletrônica, tá? Jesus do céu, gente, não façam isso. Primeiro que para você sempre segurar em placas eletrônicas, tá bom? Para você fazer os seus trabalhos com eletrônica, aqui tá tudo desligado, tudo sem energia, né, gente, tá? Mas o professor Rodolfo sempre mostra, inclusive lá no curso de Eletrônica Fácil, que você tem que usar luvas, né? Então você tem que usar as suas luvas, por quê? Porque a luva é a tua isolação, é a película que está isolando a tua mão do potencial da placa eletrônica. Então, hashtag use luvas, se proteja contra choque e também contra as descargas eletrostáticas que você pode gerar e queimar os componentes na placa eletrônica, tá? Tem muita gente que frita o dedo na placa eletrônica. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você de você pegar o seu dedo e você sair tocando em vários componentes da placa eletrônica, e você toca, ele tá fervendo, você fala, ai meu Deus do céu, gera aquela queimadura violenta. E quem trabalha com eletrônica, geralmente vai acontecer de você fritar o seu dedo, isso aí é quase que inevitável, tá? É por isso que você usa luvas, tá bom? Então, gente, o que acontece? Um dos principais sintomas do curto-circuito em circuitos integrados é a alta circulação de corrente, e a alta circulação de corrente, como mostro no módulo 8 do curso de Eletrônica Fácil, vai gerar um efeito Joule além da conta. O que é o efeito Joule? É a conversão da movimentação dos elétrons em calor. E aí, se você tem essa movimentação dos elétrons de forma brutal, o CI vai esquentar demais e o aquecimento dele pode indicar que ele está em curto-circuito. Tá bom? Então, o que acontece? Nesse caso, aqueceu, tem várias técnicas para você detectar quais são os pontos da tua placa eletrônica, tá? Que estão aquecendo mais. Beleza? Por exemplo, eu gosto muito de usar uma coisa chamada congelante. O que é um congelante? Inclusive, depois que acabar essa Masterclass aqui, entra no Eletrônica Fácil e digita assim no canal Eletrônica Fácil. Congelante em Plastec. Você vai ver que o congelante ele é um produto que você pega, desliga a tua placa eletrônica. Depois, se você quer detectar o ponto que está aquecendo de forma brutal na sua placa, você aplica o congelante nos componentes que você suspeita que eles podem estar em curto, que eles podem estar aquecendo, e quando você alimenta a placa eletrônica, o ponto que vai aquecer faz o congelante virar líquido. Então, sai aquela película branca congelante, fica uma mancha preta. E aquela mancha preta indica para você onde é o ponto que está o curto-circuito. Então, olha que louco. Se você nunca usou o congelante, compra, tá? É muito massa, muito legal. É uma estratégia muito massa para você detectar em qual o ponto que está o curto-circuito na tua placa eletrônica. Então, mais uma vez, placa desligada, aplica o congelante, vai ficar uma película branca. Detalhe, não é condutora, tá? O congelante ele é isolante, tá bom, pessoal? Então, o congelante não gera curto, tá bom? Ok? E aí você aplica o congelante, ligou, vai formar então uma mancha preta. Ah, a mancha preta está aqui, então quer dizer que esse cara está aquecendo de forma brutal, então a chance de ele estar em curto é muito grande. Tá bom? E aí, o que você vai fazer, então? Você vai fazer o seguinte, tá bom? O Zé Ronaldo falou aqui, ó, breu também serve. Também serve. Tem outra estratégia, você pode usar com breu. Tem pessoas que fazem com álcool isopropílico, eu não gosto, tá? Eu prefiro do congelante, ok? Mas dá para fazer com breu também, não tem problema, tá? O problema do breu é que o breu você tem que depois automaticamente buscar a limpeza dele na placa eletrônica, senão a placa eletrônica vai ficar bem... Porque o breu é a base para você fazer fluxo, para você fazer a nossa famosa pasta para soldar, né?
Então tem que fazer uma limpeza bem bacana depois que usar o breu, tá? Quanto custa uma câmera térmica, né? Então, pô, se todo mundo tivesse um termovisor, nossa, se tivesse uma câmera térmica, seria fantástico, porque daí você coloca a câmera aqui e aí vai mostrar o ponto quente da sua placa eletrônica, então você pode suspeitar daquele ponto quente, né? Então ajuda bastante, porém o problema é o custo inicial de investimento, né? Então a Fluke tem termovisores espetaculares, enfim, então ajuda demais. Então o que acontece? Acontece o seguinte, que o aquecimento, ele indica que aquele ponto está em curto, tá bom? E aí como é que você checa se realmente está em curto? Você vai pegar, vai desligar a tua placa eletrônica, ok? Lembra que o professor Rodolfo falou que o curto-circuito, lembra que a gente falou que o curto-circuito, ele apresenta uma resistência tendendo a zero? Então você vai pegar o teu multímetro, vai colocar na escala de continuidade, tá bom? Vai pegar o teu multímetro, vai colocar na escala de continuidade. Pegou o multímetro, colocou na escala de continuidade, o que acontece? Toda vez que você toca um ponto no outro, o que acontece mesmo? Encostou um ponto no outro. Vamos lá. Escala de continuidade, professor. Encostou um ponto no outro. Muito bem. Toda vez que você tem uma resistência tendendo a zero, o buzzer do multímetro, ele apita mostrando para você que ele tem continuidade. Um ponto está ligado ao outro. Ok? Beleza? Então, o que acontece, gente? O fato é o seguinte. Você coloca a ponta vermelha no VCC do teu CI, ponta preta no GND. Em muitos CIs, tá? Ó, deixa eu dar uma sacada rápida aqui para vocês, tá? Ó, quando você tem um circuito integrado aqui, ó, o circuito integrado está aqui. Então, você tem o chanfro, tá? O pino do lado esquerdo do chanfro é o número 1. Então, você tem o pino, o chanfro aqui em cima, ó. O chanfro indica a parte de cima do CI, tá? Aí você tem do lado esquerdo, tá bom? Chanfro, lado de cima do CI. Do lado esquerdo é o pino 1. Então, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Virou lá embaixo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quando você tem um integrado, a chance da alimentação estar nos extremos é muito grande. Então, se aqui é o pino 1, aqui é o 16 tem uma chance muito grande de ser o pino de alimentação positiva e o nosso querido 8 aqui embaixo, alimentação negativa. Tá? Então, se você medir daí, lógico que você pode baixar o datasheet para poder comprovar isso, tá, pessoal? Beleza? Mas se você colocar na escala de continuidade entre o pino 14, o pino 16 e o pino 8 aqui, que é o pino de alimentação positivo, o que vai acontecer? Colocou num ponto, colocou no outro. Apresentou 0 ohms, automaticamente, então, você tem constatado que ali está em curto. E como foi ele que aqueceu, ele pode ser a razão do curto-circuito. Então, daí o que você faz? Com muito carinho, tá bom? Porque assim, você está rastreando, você está aprendendo a buscar o defeito na placa eletrônica, tá? Ok? O RR Matos perguntou, isso é uma regra para todos os CIs? Começar com o pino no lado esquerdo do chanfro? Exatamente. Então o chanfro está para cima, lado esquerdo do chanfro, pino número 1, tá bom? Que é o primeiro pino, e automaticamente o que está no outro extremo lá de cima é o último pino, tá? Então, por exemplo, tá com problema esse cara aqui, então você vai ter que tirar ele do nosso querido suporte, tá bom? Do nosso soquete, tá, gente? Beleza? E aí você tem, na prática, você tem uma pinça extratora de CI, tá bom? Beleza? E aí você vai pegar e vai tirar o teu circuito integrado. Se você não tiver a pinça, o que você pode fazer? Você vem lá na base e tal, com uma chavinha de fenda com muito carinho para não entortar os terminais. Por que você não pode entortar os terminais? Porque se você entortar os terminais e não for ele exatamente o problema, você vai precisar voltar ele na placa e continuar os teus testes eletrônicos, tá bom? Beleza? Ó. Vamos lá, gente. Então, tiramos aqui o CI. Beleza. Tirou o CI, o que vai acontecer, pessoal? Automaticamente o curto-circuito tem que sair. O curto-circuito tem que ir embora, se aquele CI estava com problema. Então, daí o que você faz? Alimenta a tua placa eletrônica, mede lá a tensão no regulador, 5 volts. Aí você fala assim, ó, puta que lá vida, que haja tensão, e houve tensão. Então, quer dizer que exatamente era aquele componente eletrônico que estava em curto e que estava sendo a maçã podre da sua placa eletrônica, tá? E que daí, como estava em curto,
estava toda hora consumindo uma alta corrente, que estava fazendo a proteção do regulador contra a sobrecarga ativar, e ele parava de mandar atenção na saída, ele arriava a atenção para proteger o seu funcionamento. Tá bom? Legal. Então, essa daqui é na melhor das hipóteses, né, gente? Então, essa daqui é na melhor das hipóteses. Só que daí, o que acontece, né? Quando acontece isso, a maioria das pessoas faz o quê? Elas vão, tá? Elas vão... Ó, o Jonathan fez uma pergunta muito massa. Quando a placa está energizada, não são todos os 6 que vão dar a continuidade? Exatamente, meu querido. Nesse caso, a gente escolheu esse aqui, por quê? Porque ele apresentou o aquecimento. Então, o aquecimento foi o dedo duro que esse cara aqui era por ele que estava passando toda a corrente do curto, e por ele aquecer, automaticamente foi ele que a gente suspeitou que era o defeito, tá? Por isso que a gente tirou ele, daí o curto acabou saindo, tá bom? Beleza? Ó. E aí, o que acontece? Muita gente, nesse momento, pegaria o circuito integrado, né? Vai no Mercado Livre, vai na loja de eletrônica, compra ele. Aí o que a pessoa faz? Comprei um circuito integrado novo. Aí vai e coloca na placa. E aí o que essa pessoa faz? Energiza a placa. Inicialmente a placa funciona. E aí você tem que testar, você tem que validar, né, gente? Tá bom? Inclusive é isso que eu vou falar na semana da eletrônica que eu faço para vocês. Que a gente tem que testar. Uma das etapas do método I2D+, que eu falo para você testar, validar o funcionamento de uma placa eletrônica, tudo isso e muito mais, fazer engenharia reversa, enfim. É você testar e validar o funcionamento. Então, você tem que testar. Testou por um dia, 2, 3, uma semana, nossa, tá 100%, então beleza, aquilo era o problema mesmo. O problema é quando você liga a placa, ela funciona por 30 minutos, depois volta a parar de novo. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte, que não era aquele CI que estava aqui que era o problema. Não é esse CI que era o problema. E aí você cai na famosa síndrome da maçã podre eletrônica. Que se esse cara aqui, você trocou o componente e ele para de funcionar de novo, você vai ter que ter a expertise, de poder ver com quem que esse cara aqui, com quem que ele está se relacionando eletronicamente. E aí você, por exemplo, vamos supor que esse CI aqui, ele é um cara que controla saídas, motores, lâmpadas, resistência de aquecimento, fita de LED, alto-falante, beleza. Um exemplo, tá? Então, pode ser que essas cargas que ele está controlando estão sobrecarregando ele e aí estão fazendo ele parar de funcionar. E aí o que vai acontecer? Vai ter que acontecer o seguinte. Você vai ter que ir carga por carga que ele está controlando, checar a tensão, checar a corrente, checar a resistência, checar todos os parâmetros de funcionamento. Por quê? Se você descobriu qual delas está com sobrecarga, e aí por que está gerando sobrecarga? A sobrecarga está gerando porque está travando mecanicamente o motor. A sobrecarga está acontecendo porque a vida útil da carga já está atendendo ao limite, então ela está consumindo muito mais corrente do que deveria, né? Então acontece isso também, né? Então, se você daí encontra a maçã podre inicial, que vai apodrecendo as outras que estão na mesma cesta, você troca quem está na raiz, e automaticamente resolveu o problema. As outras maçãs não vão mais apodrecer. Só que se você não troca a maçã podre que apodreceu primeiro, que está apodrecendo as outras, automaticamente você coloca uma outra maçã no cesto, ela apodrece. Aí você tira, joga fora. Você coloca outra no cesto, apodrece. Aí você joga fora. Aí você coloca a outra, ela apodrece. Então o que significa isso? É o componente que você está trocando e está queimando, está trocando e está queimando, está trocando e está queimando. Então quando isso acontece, você tem que parar e sair da tentativa e erro. Você tem que usar o quê? Os seus conhecimentos em eletrônica. Aí que entra o quê? Os conhecimentos em eletrônica. Busca a maçã podre inicial. Buscou, vai lá, troca, e aí o teu sistema pode vir a funcionar com sucesso de forma incrível, show de bola e top de linha, tá? Aí o que acontece, pessoal? Quando há um componente em curto na placa, ele pode consumir resistência de alguns componentes. Ó,
Na verdade, vamos analisar numa outra ótica, tá? Ok? Vamos analisar numa outra ótica, tá bom? Deixa eu ver se eu falando aqui eu consigo tentar colocar o que você pensou em prática, tá bom, Luan? Beleza, meu querido? Ó, vou devolver o meu CI aqui na base para a gente continuar nosso bate-papo, tá? Ó, o fato é o seguinte. Acontece, pessoal, algumas vezes de componentes entrarem em curto. Acontece de componentes entrarem em curto, só que o curto-circuito interno que é gerado entre VCC e GND do teu circuito, do teu componente eletrônico, ele não é um curto-circuito perfeito. Não é um curto-circuito perfeito. Não é. E o que não é um curto-circuito perfeito? O curto-circuito perfeito é aquele que, quando você faz a medição dele, vai mostrar absolutamente zero aqui no multímetro. Vai mostrar absolutamente zero aqui no multímetro. Ou seja, você vai pegar o teu multímetro, vai tocar uma ponta na outra aí, vai ter que marcar zero, ó. Ou um valor próximo a zero. Isso é um curto-circuito perfeito. Porém, vai acontecer de um circuito ou outro também se danificar e a resistência interna entre o ponto positivo e negativo, dali 70 ohms, 60 ohms, 50 ohms, 40 ohms. Ele está danificado internamente. Ele entrou em curto entre o positivo e o negativo. Está tendo uma baixa resistência, a famosa fuga, tá bom? O ponto de fuga da corrente elétrica entre o positivo e o negativo. Só que aí, automaticamente, como ele não tem 0 ohms, não vai circular uma corrente gigantesca por ele. Quer ver? Ó? Vamos fazer uma conta bem simples aqui comigo? Vamos lá? Ó, vamos supor a seguinte situação, que você tem, tá bom? Que você tem na sua placa eletrônica esse cara aqui em curto. E aí, entre positivo e negativo dele, internamente, gerou uma resistência de 50 ohms. Beleza, já é uma baixa resistência. Por quê? Porque não pode dar 50 ohms. 50 ohms é baixíssimo, tá? Se você tem 5 volts, aplicado em 50 ohms, o que vai acontecer, gente? 5 volts se tivesse 10 ohms, daria meio ampere. 50 ohms, 100 miliampere. Então, quer dizer que automaticamente vai começar a circular 100 miliampere do positivo para o negativo, do positivo para o negativo, do positivo para o negativo. Só que pode ser que esse 100 miliampere não seja suficiente para esse cara aqui fritar. Se não é o suficiente para esse cara fritar, o que acontece? Acontece o seguinte, você pode passar o seu congelante, pode passar breu, pode pegar o termovisor da Fluke, pode fazer várias coisas, tá? Que esse cara, ele não vai dar sinais impactantes de curto. Só que você foi na placa eletrônica, lá no regulador, mediu a tensão da saída dele, deu 1 volt. 0.8, 0.5, mediu na entrada, deu 10. Então quer dizer que alguém tá sobrecarregando o regulador. Tá sobrecarregando. Porém, o que acontece? Não está aquecendo demais. Nesse caminho, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o teu multímetro na escala de continuidade e você vai dar continuidade, tá bom? Você vai dar continuidade entre o pino de alimentação positiva e negativa, igual eu falei para vocês, entre o pino 16 e 8. Eu tô falando 16 e 8, mas você sempre abre o datasheet, tá, pessoal? Para confirmar, tá bom? Vai acabar a bateria, né, filho? Ó. Entre o pino 16 e 8, pode ser que esteja 7, 14, mas baixa o datasheet, tá? Vai bater no 50 ohms. Aí você bate no outro, 50 ohms. 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 O que está acontecendo? Automaticamente, como está todo mundo ligado no barramento positivo e negativo, ó, como está todo mundo ligado no barramento positivo e negativo, esse cara aqui recebe 5 volts, 0 volts. Esse cara 5 volts, 0 volts. 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 Então, como todos os pinos de alimentação positiva estão interligados e como todos os pinos de alimentação negativa estão interligados, quando você mede a resistência do VCC com o GND e aqui dá 50, você não mediu do 5 com 0?
Só que o 5 com o 0 também está aqui. Então você vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. E aí você vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. Vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. Vai medir aqui, vai dar a mesma coisa. Vai daqui, vai dar a mesma coisa. Então o que está acontecendo aqui? O curto-circuito, ele está mascarado. Alguém está em curto, alguém está gerando a resistência baixa, porém você, como está todo mundo com a alimentação interligado, você mede um, dá 50, você fala, é esse aqui o problema. Aí você mede no outro, deu a mesma coisa. Aí você mede no outro, puta, da mesma coisa, mede no outro, da mesma coisa. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que quando todo mundo dá a mesma resistência, vai ser difícil você achar pela resistência ali, naquele ponto, tá? Qual deles está em curto? Aí você pode aplicar outros métodos, tá? Então, tem vários métodos aí de você detectar qual é o componente eletrônico que está em curto, nesse caso. E aí, tem um método, eu esqueci o nome dele, esse é método de Joule, método... Enfim, tem tanto método, tá? O importante é você saber como fazer. Você pega a tua fonte de alimentação e você coloca uma tensão bem baixinha nela, tá bom? Pode colocar 1 volt lá. Aí você pega esse 1 volt na tua fonte de alimentação e você quer uma tensão bem baixinha e você aplica entre o VCC e o GND. E aí você pega a regulação da corrente elétrica, como vai dar um curto, a corrente vai tender a subir um pouco, tá? Você controla a corrente elétrica para passar ali no máximo 100, 200 mA. E aí, o que vai acontecer? O fato é o seguinte, tá bom? É que daí essa aula aqui é uma aula ideal para eu ir para a prática para mostrar para vocês, tá, pessoal? Falamos hoje sobre os blocos da alimentação na placa. Alimentação, cérebro, entradas, saídas, comunicação com o meio externo. Falando sobre entradas e saídas, falamos que nas entradas e saídas ainda tem o bloco que está intermediário, que é o bloco de interface. Falando sobre curto, como detectar curto, o aquecimento, que é o curto perfeito, que não é. Os conhecimentos são infinitos e não ocupam lugar. Conteúdo top, galera. Sempre ensinando muito conteúdo. Do fundo do coração para vocês desbravarem o mundo eletrônico de uma forma incrível, show de bola e sensacional. Não é verdade? Então faz o seguinte. Quer participar de um evento 100% online gratuito para desbravar o mundo da eletrônica partindo do zero? Então se inscreve na Semana da Eletrônica Fácil. 100% online gratuito para não perder esse evento que a gente vai fazer com conteúdos, masterclass, faixa preta, top de linha e sensacional para vocês. Clica no link aqui da descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, igual eu tô mostrando aqui para vocês. Vai lá, deixa seu nome, se inscreve gratuitamente. Entra no grupo VIP do Whats, que lá vão ter conteúdos incríveis, faixa preta e sensacionais, materiais didáticos, vídeos, masterclasses, tudo isso e muito mais. E depois disso, uma condição única, incrível e exclusiva para você participar do nosso curso de Eletrônica Fácil, fechou? Mas clica aí, garante a sua vaga, se inscreve aí em 3, 2, 1...